momento pelo qual passamos a respeito do papel de quaisquer carreiras relativas à administração pública, e em especial quem pensa o ciclo das políticas públicas, é muito preocupante. Eu diria, dada a circunstância de uma crise fiscal tão grande, que a emenda 95, a emenda do teto fiscal, nos desafia a refletir, talvez, e com muito mais ênfase, a razão de ser do próprio Estado. Se há até a perspectiva de congelamento, ou seja, crescimento real zero, independentemente do comportamento da receita estatal em relação ao gasto em saúde e educação, talvez seja realmente importante a sociedade deliberar se as receitas que o Estado busca junto a ela podem ir para outras destinações, podem ser vertidas em outras esferas, se não essas prioridades declaradamente reconhecidas pela sociedade. Se saúde e educação não são de fato aquilo que é o núcleo da atividade estatal, ou seja, da sua razão de ser, daquilo que a Constituição traz como pacto civilizatório, do conteúdo sobre a sua perspectiva de dignidade da pessoa humana, talvez a gente não tenha mais nem razão de ser das carreiras de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Talvez não tenha razão de ser para um debate estrutural sobre a administração pública em face de modelos equivalentes na esfera privada. É muito crítico pensar que a proposta do governo para o déficit de cobertura na área da saúde não seja o aprimoramento do SUS, mas a oferta de plano de saúde acessível. Da mesma forma como foi fomentada a expansão do ensino superior privado pelo FIES. A gente tem déficits enormes de cobertura, por exemplo, na educação básica obrigatória e mesmo na creche de 0 a 3 anos, que abarca uma população ainda não suficientemente assegurada no seu direito fundamental à educação, de 10 milhões de brasileiros. Se a gente pega as crianças de 0 a 3 anos, algo em torno de 7 milhões e meio de crianças fora das creches, e na etapa da educação básica obrigatória de 4 a 17 anos, ou seja, outras 2 milhões e meio de crianças e adolescentes, a gente tem uma negação de efetividade desse direito fundamental à educação para 10 milhões de brasileiros que não vão ter a perspectiva de majorar esse gasto público, porque a emenda 95 vai apenas corrigir pela inflação, independentemente do comportamento da receita governamental, sobretudo da receita da União, da receita, do comportamento do crescimento da economia. E vejamos, ainda que o Fundeb, em tese, esteja amparado da incidência do teto fiscal, as manobras que o governo federal faz a respeito da quantificação necessária do custo aluno-qualidade, e claro, da sua tabela de origem, que é o custo aluno-qualidade inicial, ao invés de o governo efetivamente assegurar recursos para uma educação de qualidade, ele faz uma maquiagem, ele faz um esvaziamento fiscal desse direito com o valor de referência do Fundeb muito aquém daquilo que é justo. Então, o teto fiscal, ele apenas mostra, desvenda aquilo que eu tenho dito que é uma guerra fiscal de despesa na nossa federação. A emenda agora, ela só enuncia no ADCT, o que é absolutamente inadequado. O ato das disposições constitucionais transitórias não se presta a esse esvaziamento transitório do texto permanente da Constituição, daquilo que a Constituição elegeu como prioridade alocativa do seu orçamento, do ciclo orçamentário. Eu gosto muito de invocar, até para os colegas da área de públicas pensarem, uma frase do ministro Carlos Aires Brito, que no julgamento da primeira vez que o Supremo aceitou controle concentrado de constitucionalidade, foi a DEI 4048, em matéria orçamentária, o ministro Carlos Aires Brito dizia: abaixo da Constituição, a segunda lei, abaixo da Constituição, portanto, a segunda lei mais importante da República, seriam as leis de orçamento. E vejamos, por que o orçamento é a lei mais importante abaixo da Constituição no nosso pacto republicano? Porque é por onde passa o dinheiro, é por onde são definidas de fato as prioridades alocativas do Estado. Então, pensar hoje
nesse contexto de crise fiscal tão aguda, essa redefinição do tamanho do Estado, da própria razão de ser do Estado, que a emenda 95 propõe, a gente tem que resgatar essa perspectiva do orçamento. Qual é a real perspectiva de realização de políticas públicas no ciclo orçamentário se nós não controlamos a conformidade constitucional dessa execução orçamentária tão errática, tão abusiva, tão suscetível, como eu disse há pouco, de guerras fiscais no Pacto Federativo. Falei há pouco do Fundef e seu regime posterior, que é o Fundeb. Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso, na decisão que determinou que a União complementasse o Fundef de forma mais consentânea com a legislação, com o ordenamento, o ministro Barroso falou uma síntese muito oportuna para essa reflexão que lhes trago agora. Ele dizia, não se duvida da existência de escassez no nível da União. Todos nós sabemos que existe escassez. Mas a crise também acontece nos estados e municípios e é preciso exatamente repartir essa escassez. Até porque a União é quem mais arrecada, a União é quem pode efetivamente emitir moeda e administrar melhor a sua dívida, até absorvendo a dívida dos entes subnacionais. E ele concluía, a frase é muito forte, interessante para esse momento, ele concluía, ora, não se pode, a pretexto de gerir o horror econômico, dar causa ao horror jurídico, na frustração dos direitos fundamentais. Então, para quem pensa o papel do Estado, para quem pensa as políticas públicas naquilo que a sociedade reconhecidamente elegeu como prioridade alocativa do seu ciclo orçamentário, sobretudo porque há piso de custeio em saúde e educação, há fontes próprias de receita para essas duas áreas. Então, por exemplo, a educação conta com uma contribuição específica, que é o salário educação. A saúde, amparada no tripé da Seguridade Social, conta com contribuições sociais, e isso não é pouco, isso é de larga relevância constitucional. O fato de haver, tanto do ponto de vista da despesa, um dever de gasto mínimo, quanto do ponto de vista da receita, tributos especializados para atingir essas finalidades constitucionais em saúde e educação, nos mostram que o debate da emenda 95 efetivamente é um debate estrutural. É um debate que perpassa a dimensão, como já disse, do que é papel do Estado executar a título de dignidade da pessoa humana. E especialmente nesse momento, vejamos, a Constituição de 88 faz aniversário agora, no dia 5 de outubro. Fará 29 anos. Então, na iminência desse aniversário de quase 3 décadas da nossa Carta Cidadã, da nossa Constituição Cidadã, dizia Ulisses Guimarães, o que está em debate é se pode haver retrocesso, se pode haver proteção insuficiente. Nós, na área do direito, e eu em especial agora no Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, nós temos debatido muito fortemente essa agenda que tenta reduzir o tamanho do Estado, fomentar parcerias, fomentar a execução por outros vieses dessas políticas públicas estruturais, mas nós temos debatido até que ponto o Estado pode se desincumbir totalmente e promover uma agenda de franco retrocesso, sobretudo em valores per capita. Porque a população brasileira, eu falava dos 10 milhões de crianças e jovens fora da escola, de 0 a 17 anos fora da escola, vejamos, os brasileiros vão continuar a nascer. Do ponto de vista do direito à saúde, a população vai continuar a envelhecer e isso impacta fortemente os custos do SUS. É inconcebível que haja apenas a garantia da correção monetária nos próximos 19 anos. Até 2036, o financiamento desses direitos atrelado apenas à correção monetária. É muito preocupante que a gente tenha, na verdade, uma rota progressiva de redução em valores per capita, tanto em saúde quanto em educação. No que se refere à saúde, ainda é mais dramático, porque pela educação, pelo menos, você tem a válvula de escape do Fundeb, e a gente pode pleitear a majoração da aplicação dos recursos federais do ponto de vista do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Agora, na saúde, a válvula de escape não existe, e esse é o debate que temos feito. Está pautado para julgamento no dia 19 de outubro, o processo da DI 5595,
onde o Supremo Tribunal Federal vai pela primeira vez afirmar ou não a constitucionalidade de mudanças na Constituição a título de emendas, né, de poder constituinte derivado, que alteram a metodologia em sentido de reduzir o dever de gasto mínimo no caso da União. A DEI 5595 se volta para os artigos 2º e 3º da emenda 86, que foi a emenda do orçamento impositivo que revisitou o piso federal em saúde. Ora, nessa ADI, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu já a medida cautelar, uma belíssima decisão, recomendo fortemente a leitura, em que ele suscita a impossibilidade de alteração na Constituição para negar a progressividade de custeio dos direitos à saúde e educação. É possível alterar a metodologia de financiamento, mas para aprimorá-la, para torná-la, por exemplo, mais aderente à busca da qualidade do gasto, mas não para retirar a perspectiva de que os direitos à saúde e à educação reclamam financiamento do Estado. Eu não posso reduzir o quanto que a União aplica em saúde, porque isso significaria negar a efetividade ao próprio direito à saúde. Eu acrescento, além da reflexão do ministro Lewandowski, que já disse é belíssimo, a perspectiva de que é muito importante a gente ter clareza de que esses direitos continuarão a ser exigíveis judicialmente. Nós dizemos na nossa área de controle de despesas aqui nos tribunais de contas e mesmo no judiciário, que são direitos subjetivos públicos, são direitos exigíveis individualmente por cada cidadão. E que, portanto, ainda que haja um teto fiscal, ainda que haja metodologias que tentem constranger o financiamento desses direitos, já disse e repito, sobretudo os que têm vinculação constitucional de custeio, né, vinculação orçamentária, o congelamento pela mera correção monetária, conforme o teto fiscal, vai tender a transformar os pisos em precatórios. Ou seja, os direitos continuam exigíveis, vão ser demandados em juízo, mas você vai postergar a efetividade deles, porque uma vez configurando o precatório, a exigibilidade ela vai ser diferida no tempo. É como se o Estado apenas estivesse atrasando a exigibilidade daquilo que ele sabe reconhecidamente ser um dever seu para com o cidadão na sua dignidade mais substancial. Em direito nós dizemos mínimo existencial. Essa agenda de como pensar o tamanho do Estado no Brasil hoje, à luz dessa crise fiscal, dessa pretensa perspectiva de um inchaço, de um excesso da razão de ser do Estado, como se a Constituição não coubesse no PIB, como se a Constituição não coubesse, o cumprimento dos direitos assegurados constitucionalmente não coubesse no orçamento. A pergunta que faço de volta é: existe orçamento legítimo se não à luz da Constituição? Existe atividade arrecadatória, a pretensão de tributar a sociedade em geral, o mercado em geral, se não para cumprir esses fins constitucionais? É esse debate que está em voga. E mesmo se considerarmos que as carreiras todas do ciclo de públicas, né, de gestão, e mesmo nós no âmbito do controle, né, o Ministério Público, os tribunais de contas, o próprio judiciário, a nossa razão de ser está profundamente, estruturalmente ligada às atividades fins que o Estado tem a desempenhar em nome do cidadão. É inconcebível que o Estado brasileiro saia do patamar atual de aplicação de recursos em saúde e educação para um algo inferior ao nível dos países da África subsaariana. Porque em valores per capita é isso que a gente vai ter se essa emenda 95 for mantida por 20 anos, tal como projetada na forma da emenda 95. Então, assim, não me parece uma questão trivial, não me parece uma questão discreta a análise de que caminhos nós trilhamos, de que caminhos nós temos pela frente, se a gente não voltar para a base de serviços públicos tão essenciais, de serviços públicos tão estruturais, até para pensar, por exemplo, na contenção da escalada da criminalidade. A exposição dos jovens à situação de vulnerabilidade, de risco à violência, a eles próprios ingressarem no espaço da criminalidade, é tão maior quanto maior a evasão escolar. É uma questão efetivamente transversal.
se a rede de proteção estruturada na Constituição de 88, rede de proteção de direitos mesmo, né? Não estou nem falando a perspectiva de estado de bem-estar social mais avançada como nos países europeus. Mas se essa mínima rede de proteção conquistada a duras penas na Constituição de 88, essa que, como eu já disse, fará aniversário em breve de 29 anos, se isso se perde a título de contenção fiscal, a título de, como disse o ministro Barroso, horror econômico, ou qualquer outro argumento que soe fatídico, na verdade a gente realmente caminha para uma situação de desmonte da própria coesão social, um acirramento da desigualdade profunda. Piketty e todos os pesquisadores que acompanham esse debate têm apontado o acirramento da desigualdade no país, e acho que a gente não consegue outra resposta, por exemplo, à crise do sistema prisional, como senão a que a própria ministra Carmen Lúcia, presidente supremo, fez à época da crise nas penitenciárias em janeiro deste ano. Ela retomava o saudoso Darcy Ribeiro, que na década de 80 dizia: se não fizermos nada pela educação, né, pela valorização da política pública de educação, e não só no sentido de vaga, de acesso à escola, mas de qualidade das vagas ofertadas, em 20 anos faltariam vagas em unidades prisionais. Para Darcy Ribeiro, há 20 anos já tinha lançado o desafio que hoje vivenciamos agora no nível dramático, inclusive de escalada dos homicídios. O Brasil tem 60 mil homicídios ano. Se isso não é guerra civil, se isso não é um colapso da razão de ser do Estado, até porque ele se nega a cumprir o seu papel, eu não sei mais o que efetivamente nos dá a dimensão de um pacto social. Então, em debate nesse momento, não só a crise pelo viés fiscal, mas, sobretudo, o pacto civilizatório. E a própria razão de ser do Estado entendida aqui um pacto mais amplo, entendida aqui aquilo que, de outra forma, não tem vida em sociedade. Mais uma vez, eu convido ao debate para acompanhar a DI 5595 no dia 19 de outubro, e assim que também evoluir, em especial as ADIs contra a emenda 95, convido a leitura, a reflexão da DI 5658. Nunca foi tão importante, todos nós defendemos a ideia de que a Constituição assegura não só o direito à saúde e à educação, mas também o direito ao financiamento adequado desses direitos. Para finalizar, eu acho importante fazer uma analogia que me é muito cara, sabem? Assim como a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção, indiscutivelmente uma cláusula pétrea, e que o seu amparo constitucional se dá no habeas corpus, que é um remédio processual para assegurar esse direito, eu digo que o financiamento, o piso de custeio da saúde e da educação são remédios constitucionais, no sentido de garantias processuais, com a mesma envergadura que o habeas corpus, porque sem os quais não há proteção aos direitos fundamentais de saúde e educação. Se torna engodo, se torna promessa vazia, se torna efetivamente desconstrução da razão de ser do Estado. Não há orçamento senão para cumprir as competências constitucionais. Eu acho que esse debate é um debate que nós não podemos nos afastar, e eu acho que todos os que pensamos políticas públicas temos que nos ocupar de forma mais estrutural dessa reflexão. Fica aí o debate. Muito obrigada.